Quanto mais você demora para voltar à fonte, mais vulnerável você fica. Bom dia, minha amiga, seja muito bem-vinda ao 14º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos caminhando juntas por 40 dias para voltarmos os nossos olhos para Jesus, permitirmos que o Espírito Santo ele prepare o nosso coração para o noivo. Está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional Despertar da Noiva, 40 dias para reacender a chama do seu primeiro amor. Se você ainda não garantiu o seu livro, eu quero te encorajar. O link ele tá aqui embaixo na descrição. O texto base do nosso devocional de hoje está em Salmo 42. Provavelmente você já tenha lido esse salmo, ouvido alguma ministração, ouvido em alguma canção, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer uma revelação diferente essa manhã para o seu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmo 42, nós vamos ler juntas. Quero te encorajar também você fazer anotações, eu quero liberar algumas chaves para o seu coração. Junta Salmos 42, que diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. É um texto tão conhecido quantas vezes nós já não oramos esse salmo, só que às vezes nós lemos esse texto sem parar para pensar naquilo que de fato está acontecendo aqui. Nós lemos como a corça anseia pelas águas, nós imaginamos uma cena bonita, nós imaginamos uma corça caminhando em direção à água e nós pensamos, meu Deus, que coisa linda, assim como a corça sente sede, eu também quero ter sede de Deus. Mas quando você entende a atmosfera desse salmo, você percebe que existe algo muito mais profundo aqui do que uma imagem bonita. Salmo 42, ele é atribuído aos filhos de Corá. Quem escreve esse salmo está vivendo um lugar de profunda santidade. Ele se lembra de que quando caminhava com uma multidão até a casa de Deus, ele se lembra das celebrações, ele se lembra das vozes, ele se lembra da adoração. Mas agora existe uma distância. E ele diz que as suas lágrimas têm sido seu alimento de dia e de noite. Ele escuta as pessoas dizendo aonde está o seu Deus. Em determinado momento no texto ele diz, porque está batido a minha alma, te perturbas dentro de mim. Você consegue perceber? Esse homem, ele não está escrevendo esse salmo a partir de um lugar confortável, mas ele está escrevendo de um lugar de uma ausência, de uma saudade, de um aperto. De alguém que sabe o que é estar na presença, mas agora sente profundamente a falta dela. Leu esse versículo e pensou apenas na imagem bonita de uma corça sedenta. Há algo muito mais profundo aqui. O salmista não escreve poesia apenas por poesia, mas de um coração desesperado. O salmista não está apenas descrevendo sede, ele está clamando no meio da perseguição, da opressão, da saudade da presença do Senhor. Quando ele fala, minha alma tem sede do Deus vivo, ele está revelando uma verdade espiritual. Ficar longe da fonte não é neutro, é mortal. Repeti isso de novo. Ficar longe da fonte não é neutro, é mortal. Poucas vezes paramos para compreender. A corça que anseia pela água não apenas sente sede, mas ela corre perigo quando ela se afasta da fonte. A corça corre perigo quando se afasta da fonte. Sobre isso que nós vamos falar nesse devocional. Talvez você nunca tenha parado para pensar, por que o salmista aqui, ele usa justamente esse animal? Por que ele usa justamente a corça? Nós lemos como a corça anseia pelas águas, sabe, parece quase uma poesia, algo romântico. Mas eu quero que você pense agora nessa cena de uma outra forma. Imagine uma corça correndo, só que ela está ofegante. Enquanto ela corre, o corpo dela começa a desidratar, a boca dela começa a ficar seca, os músculos começam a perder a força. E ela precisa, urgentemente, desesperadamente, encontrar a água. Porque a sua sobrevivência depende disso. Existe algo muito sério e muito forte aqui. Porque quanto mais tempo essa corça ela permanece longe da água, mais vulnerável ela fica. Porque ela perde a força, ela perde a velocidade, ela perde a resistência. Aquilo que deveria ser apenas a sede acaba se transformando em um perigo para a corça. Você escute isso. Ficar longe da fonte não é neutro. Ficar longe da fonte nunca é neutro. Essa é a chave do dia de hoje. Talvez você pense, Lari, eu só não tô orando como antes. Eu só não tô lendo a palavra como antes. Eu tô vivendo uma fase muito corrida, muito agitada, mas depois eu volto. Só que o que você precisa entender é que quando a sua alma começa a se afastar da fonte, algo começa a acontecer dentro dela. Você não vai perceber isso imediatamente, porque você ainda consegue funcionar, você ainda consegue servir, trabalhar, você ainda consegue ir à igreja, você ainda consegue fazer aquilo que você sempre fez. Mas o problema é que, pouco a pouco, alguma coisa dentro de você
começa a perder a força. O discernimento, a sua fome, a sua sensibilidade, a sua capacidade de perceber rapidamente aquilo que antes você percebia. Por isso que a distância da fonte nunca é apenas distância. Quanto mais você fica distante da fonte, mais vulnerabilidade é produzida dentro de você. Quanto mais você demora a voltar à fonte, mais vulnerável você fica. O diabo ele não precisa arrancar você da presença de Jesus de uma vez. Talvez ele apenas precise convencer você de que alguns dias o longe não faz diferença. Depois mais alguns dias, depois mais alguns dias, até que você começa a se acostumar a viver com sede. Por que isso acontece? Porque cada segundo longe da água denuncia a sua vulnerabilidade. O cheiro do corpo exala fraqueza, atraindo predadores. Cada passo tardio aumenta o risco. É urgente, é sobrevivência. Uma corça, ela sente sede. Seu instinto imediato é buscar a água. Mas se ela demora e se ela fica longe da fonte, ela começa a liberar um odor natural que atrai predadores. Ela fica vulnerável. Mais tempo distante da fonte, maior o risco de ser atacada. No mundo espiritual, amiga, é a mesma coisa. Quando você se afasta de Jesus, sua vida começa a exalar sinais de vulnerabilidade. O inimigo ele fareja distância. Ele percebe quando a sua alma está seca, sem oração, sem palavras, sem intimidade. E é nessa hora que ele lança setas de ansiedade, comparação, medo, vazio, solidão. E é por isso que Jesus ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uou! Quanto mais longe você fica da fonte, mais o inimigo, ele bombardeia o seu coração. A sua ausência da presença de Jesus, a sua ausência na presença do noivo, começa a atrair predadores. Afastar da presença do Senhor, se desconectar da fonte, nunca vai ser só uma fase, nunca vai ser só um tempo. Mais longe você fica, você não apenas sente uma sede espiritual, mas a sua mente começa a ser invadida por pensamentos. Você começa a se sentir cansada, improdutiva e desconectada. Sem perceber, você começa a atrair pensamentos de fracasso, de medo, de insegurança. Isso não é porque você é incapaz, mas é que você está desconectada da energia do céu. Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte de força, criatividade, clareza que você precisa. Longe dele, a sua alma se torna terreno fértil para esgotamento, comparação e autossabotagem. Quanto mais cedo você volta, mais esses sintomas se dissipam, a ansiedade recua e o atraso se transforma em aceleração. Mais rápido você volta, menos o inimigo ele consegue te atingir. Como a corça, a sua alma foi feita para desejar a água, para desejar o Senhor, para desejar a intimidade. Toda vez que você corre para a fonte, a sede ela é saciada. Toda vez que você atrasa o retorno, os predadores se aproximam. Mas todas as vezes que você bebe da água da vida, o inimigo, ele recua. Aleluia! Deixe o Senhor falar ao seu coração, através dessa palavra, entender que constantemente você precisa estar conectado à fonte. A força ela não foi criada para armazenar água o suficiente para que ela nunca mais precise voltar. Ela precisa beber novamente, e novamente, novamente, de novo, de novo, de novo. Você consegue perceber isso? Nós não fomos criadas para termos reservatórios autossuficientes. Nós somos criadas em dependência. Talvez esse seja um dos maiores confrontos para nós, porque nós queremos viver hoje da água que nós bebemos ontem. Queremos viver de uma experiência que nós tivemos há 5 anos atrás, de uma palavra que Deus nos deu lá no passado. De um encontro que marcou a nossa história, mas lá atrás. Tudo isso eu sei que é muito precioso, mas a água de ontem não mata a sede de hoje. O encontro de ontem pode se tornar um grande testemunho para você, mas não pode substituir a comunhão que você precisa ter hoje. Pedro, quando tentou seguir Jesus de longe, negou o mestre 3 vezes. O afastamento da presença o deixou vulnerável ao medo e à pressão. Distância sempre produz fraqueza. Distância sempre produz fraqueza. A noite em que Jesus ele foi traído, Pedro ele continuou seguindo Jesus. Ele não foi embora, ele não abandonou Jesus completamente naquele dia. Mas Pedro ele seguia Jesus de longe. Ele ainda conseguia ver o Senhor. Ele sabia onde o Senhor estava. Ele estava no mesmo ambiente,
mas agora eu tinha uma distância. É muito forte porque algumas quedas, elas começam justamente quando nós começamos a nos acostumar a seguir Jesus de longe. Você ouve, você acompanha, você conhece, você ainda está perto das coisas de Jesus, mas você já não está perto dele como antes. Filho pródigo, ao deixar a casa do pai, desperdiçou tudo e chegou a desejar a comida dos porcos. Distância da fonte gera fome, miséria, escravidão. Só quando voltou ao pai, encontrou restauração, dignidade e festa. Então vamos lá, se você puder colocar essas chaves depois aqui embaixo nesse vídeo. Distância da fonte é terreno fértil para queda. Anote isso. Distância sempre produz fraqueza e distância da fonte produz fome, miséria, escravidão. Por isso que se afastar de Jesus nunca é só uma fase. E para encerrar, eu quero ler com vocês Jeremias 2, a partir do 13. Um texto chave para essa mensagem de hoje, que diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Esse texto ele é tão profundo porque Deus aqui ele não está dizendo apenas que o povo deixou de beber. O Senhor está dizendo que abandonaram a fonte e eles começaram a construir substitutos. Sabe por quê? Porque a nossa alma ela nunca para de ter sede, a sua alma nunca vai parar de ter sede. Quando você se afasta da fonte de uma forma inevitável, você vai começar a procurar água em outro lugar. E é por isso que a grande pergunta de hoje não é se você tem sede, porque sede todo mundo tem. A pergunta é: de onde você tem bebido? E talvez você tenha bebido da fonte da aprovação, do desempenho. É por isso que o tempo inteiro você precisa que alguém confirme quem você é. Talvez você beba da opinião das pessoas, você beba das redes sociais, da comparação, do barulho, do reconhecimento. Mas existe um problema com as cisternas. As cisternas, elas prometem água, mas elas não conseguem reter a água. Você bebe e você precisa beber de novo. Você recebe a aprovação, só que daqui a algumas horas você precisa de mais. Você conquista alguma coisa, só que daqui a pouco você precisa conquistar outra coisa. É como tentar matar uma sede que é infinita com fontes que são limitadas. Uou! Você está tentando matar a sua sede que é infinita com fontes que são limitadas. E talvez seja por isso que tem tantas mulheres, talvez por isso que você esteja cansada, porque você está bebendo de lugares que nunca serão capazes de saciar a sua sede. Por isso que Jesus ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está dizendo o seu coração nessa palavra. Se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele não disse: se você tem sede, você tem que se esforçar. Se você tem sede, você tem que fazer mais coisas para mim. Jesus ele diz: venha a mim. Porque a resposta do Senhor para sua sede é Ele mesmo. Jesus ele não apenas carrega água, mas Ele é a fonte da água. Porque se você tem sede, venha. Porque quem crê em mim também, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você consegue perceber a ordem? Primeiro você vem, depois você bebe, depois você flui. O problema é que nós tentamos inverter essa ordem o tempo inteiro. Nós queremos fluir sem beber da fonte. Nós queremos derramar o tempo inteiro sem receber do Senhor. Nós queremos ministrar a vida de outras pessoas sem permanecer. Nós queremos cuidar de pessoas, nós queremos ensinar, nós queremos servir, nós queremos aconselhar, nós queremos produzir o tempo inteiro. Mas preste atenção e grave isso no seu coração. Ninguém consegue derramar continuamente uma água que deixou de receber. Porque aquilo que flui revela aquilo que alimenta a fonte no seu interior. Nós carregamos a natureza da fonte da qual nós bebemos. E essa é uma chave muito forte, porque aquilo que você se alimenta de uma forma inevitável é o que vai transbordar de você. Então hoje, se você for olhar para o seu coração, você está bebendo da fonte ou você só está falando da fonte? Você está permanecendo? Será que você está tentando viver do que você recebeu em uma outra estação? Será que você está conectado da fonte ou você só está próxima, como Pedro está? Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Você não deixou de ser amada, você não deixou de ser noiva, mas você sabe que você foi ficando longe. E o Espírito Santo ele não está falando isso para acusar você, mas ele está chamando você de volta. Não espere perder toda a força, não espere a crise, não espere você chegar ao limite, não espere o odor ser liberado e você começar a ser bombardeada. Aprenda a reconhecer a sua sede. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você perceber: a minha fome pela palavra diminuiu, a minha sensibilidade mudou, eu tenho ouvido muitas vozes e pouca voz do Senhor. Em vez de você normalizar, esse é o tempo de você correr como a corça. A corça ela não negocia com a sede, ela corre para procurar a água, porque ela sabe, longe da água
eu enfraqueço. O Espírito Santo, ele tá devolvendo essa urgência à noiva nesses dias. Não normalize o seu coração secar. Não faça da falta de sede, sabe, algo normal para você. Não aprenda a funcionar desidratada, desgastada. Volte para a fonte. Porque o seu despertar, ele vai começar a acontecer quando você finalmente entender que você não foi criada para viver longe da fonte. Não queira ser autossuficiente, diga isso: eu não quero ser autossuficiente. Sabe, eu não quero conseguir viver muitos dias sem ouvir a voz do meu noivo, sem ouvir a voz de Jesus. Eu não quero aprender a funcionar sem a presença do Senhor. Eu não quero ter uma história tão bonita com Jesus que eu comece a viver apenas de lembranças do que eu vivi. Quer dizer, eu preciso dele hoje, eu preciso beber hoje, sabe? Eu preciso permanecer hoje. Porque Jesus, ele não é apenas a fonte onde você bebeu um dia quando você o conheceu, mas ele é a fonte da qual você precisa viver todos os dias. O salmista, ele disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ali era sede de uma pessoa, não era sede de uma experiência, mas era de uma pessoa. Era como se ele dissesse: eu sei de onde vem a minha vida e é por isso que eu preciso voltar. Declarar isso sobre você, que todo odor que Satanás, ele tentou lançar sobre você, está sendo neutralizado enquanto você se aproxima da fonte hoje. Cada passo seu em direção a Jesus apaga o medo, a frieza, a ansiedade, a insegurança. Cada suspiro que você entrega, cada momento que você busca a intimidade, vai fazer com que os ataques e mentiras recuem. Comece a dizer isso agora. Diga assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor é a minha fonte. Diga isso: eu não quero apenas a fonte de onde eu bebi um dia, mas a fonte da qual eu preciso viver todos os dias. Diga: Senhor, eu não quero aprender a funcionar longe do Senhor. Eu não quero me acostumar com a sede, eu não quero viver de experiências do passado. Diga: eu não quero produzir sem beber. Diga: minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Diga: Senhor, ensina a reconhecer os primeiros sinais da distância, antes que eu fique seca. Faz o meu coração correr para ti, correr para a tua presença. Diga: Senhor, antes que eu perca a minha força, faz o meu coração correr para o Senhor. Antes que outras fontes tentem ocupar o seu lugar, sabe, lembra o meu coração de onde vem a minha vida. Diga isso, diga: Senhor, hoje eu volto. Hoje eu volto para a fonte, hoje eu volto para a presença. Diga: hoje eu volto para a tua voz, hoje eu volto para a palavra, hoje eu volto para a comunhão contigo. Diga: eu volto. Diga assim: Jesus, revela toda a cisterna que eu construí tentando encontrar em outros lugares aquilo que só existe em ti. Diga: eu não quero apenas aquilo que o Senhor pode me dar. Diga: eu quero o Senhor. Diga: desperta novamente em mim a sede por ti, e que quanto mais eu beber de ti, mais rios de água viva fluam através de mim. Diga que aquilo que sair de mim revele de onde eu tenho bebido. Diga que a minha vida carregue a tua natureza, a tua presença, a tua voz, o teu coração. Diga: eu não quero estar apenas perto das coisas que falam sobre o Senhor. Eu quero estar conectada ao Senhor. Eu quero permanecer. Porque hoje eu entendi, longe do Senhor, eu posso até tentar funcionar por algum tempo, mas só em ti existe vida. Tu és a minha fonte. Eu escolho permanecer em ti. Diga isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha oração é que essa palavra, ela agite o teu coração nesse dia de hoje. E que você leve essa pergunta para o teu secreto, para a presença de Jesus. E você possa pensar: de onde a minha alma tem bebido? Peça ao Espírito Santo para te mostrar. E declare isso sobre você: Jesus, tu és a minha fonte. Jesus, tu és a minha fonte. E se essa palavra fez sentido e agitou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Jesus, tu és a minha fonte. Jesus, tu és a minha fonte. E o que o Espírito Santo mais falou ao seu coração nessa manhã, encaminhe esse devocional para uma amiga. Talvez exista uma mulher perto de você que perdeu a força, e talvez ela precise entender agora que ela não precisa de uma nova estratégia, mas ela precisa voltar a beber da fonte. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, e amanhã eu te espero para o 15º dia. Nosso propósito, eu quero que você se lembre disso: a noiva, ela não foi criada para aprender a sobreviver longe do noivo, mas ela foi criada para viver tão conectada a ele que rios de água viva começam a fluir do seu interior. Maranata, amiga, o noivo está vindo e nós estamos juntas até que ele venha, até depois do fim.